gente, tudo bem com vocês? Sou Elis Regina, sou professora e pesquisadora em literatura. No vídeo de hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre o poema e seu contexto, a relevância, para a interpretação prévia e para a montagem de uma vocalização também, tá? Mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, ativar o sininho de notificações e, claro, curtir esse vídeo e indicar para os seus amigos que curtem, que gostam de poesia, que gostam de poemas, né? Então, vamos lá. No vídeo de hoje, vou falar um pouquinho com vocês sobre o José Godoy Garcia, que foi um poeta goiano natural de Jataí, aqui do interior de Goiás, e foi muito importante para a literatura goiana, porque ele, ao lado do Bernardo Ellis e do Léo Lince também, mas sobretudo do Bernardo Ellis, ali na década de 40, ele foi um escritor importantíssimo para a consolidação do modernismo literário nas letras goianas. E assim, algumas considerações sobre a obra do José Godoy antes da gente realizar a nossa vocalização de hoje. É interessante que a gente observe na obra do José Godoy Garcia que existe, segundo a crítica literária, principalmente do Gilberto Mendonça Telles, de que existe um fio condutor na obra do José Godoy Garcia, não existe uma evolução temática ou formal, o que chama a atenção, porque alguns escritores do mesmo período, como o próprio Carlos Drummond de Andrade, têm algumas fases, algumas mudanças no seu modo de criação, e isso não vai acontecer no José Godoy Garcia. Sua obra possui uma certa unidade, por assim dizer. Sempre com a temática social muito em voga. E, bom, o José Godoy Garcia, ele foi poeta, foi romancista também, e foi também um advogado, um importante advogado daqui de Goiás, e como advogado ele cumpriu uma tarefa muito importante, porque ele foi advogado das lutas de Trombas e Formoso, tendo inclusive produzido um romance sobre esta importante luta por terras, um importante levante popular organizado por trabalhadores do campo do norte de Goiás, na região de Trombas e Formoso, e com o pano de fundo dessa luta que ele acompanhou tão de perto, lá em 1966 ele publica o romance No Caminho de Trombas, que é esse aqui, vou mostrar para vocês. Ele não tem edições recentes, então, que é uma pena, porque se trata de uma importante luta do povo, dos trabalhadores do campo, do estado de Goiás, não só de Goiás, mas assim, possui uma representatividade muito importante. E, bom, como poeta, ele também publicou diversos livros, tendo começado sua obra poética com Rio do Sono, de 1948, e de todos os seus 12 livros, a maioria foi de poesia, tendo esse romance e tendo também um livro de contos, um livro de crítica, e ao final da vida ele organizou, ao lado do Salomão Souza e do Heron de César, esta coleção comemorativa de 50 anos, que é o Poesia, que é de onde a gente escolheu o poema, que tem aqui uma bela seleção da poesia de José Godoy Garcia. E, bom, como eu adiantei para vocês, a poesia do José Godoy Garcia, ela tem esse veio social, esse veio lírico social muito forte, já desde o começo. E isso se deve também ao ano de sua publicação, 1948, que o Gilberto Mendonça Telles destaca que é a grande catástrofe, a grande catástrofe da Segunda Grande Guerra vai estar presente nessa obra. Ele vai dizer que é impossível encontrar vestígios da grande catástrofe. A guerra havia se transformado numa fonte de inspiração, em novos motivos de poesia para uma época política e literária que se iniciava em Goiás, com a capital em Goiânia, porque Goiânia, a fundação dessa nova capital, data da década de 40, então muito recente. Então todos esses temas também vão estar presentes na poesia do José Godoy. Bom, e além da guerra, nesse âmbito internacional, existe também o advento da democracia no âmbito nacional,
E existe, né, aqui, como adiantei para vocês, no âmbito regional, a mudança da capital para Goiânia, né, que tudo isso vai estar trazendo elementos para a poesia de José Godoy, para a poesia modernista em Goiás também, né? E, bom, esses fatores foram fatores de renovação linguística, né, para a literatura produzida, né, aqui em Goiás. E, segundo ainda o Gilberto Mendonça Telles, vem daí, né, o gosto pelos aspectos diferentes da vida, né, muitas vezes tidos como apoéticos, que é uma característica também do modernismo. Como vocês sabem, o modernismo ele tem essa perspectiva de o que é matéria de poesia, né? É o cotidiano, fatores apoéticos, né? Como o crítico destaca aqui. E, bom, e esses elementos apoéticos trazem essa força também, essa força expressiva, essa força estilística que compõe a sua obra. E olha, e assim, né? A gente pode dizer que a poesia do José Godoy Garcia é uma poesia de denúncia das tragédias que marcaram o século XX, o grande século XX. Como a gente vai ver no poema escolhido para o vídeo de hoje, que é o Goiânia 87, né, que está publicado, que foi originalmente publicado nos Dinossauros dos Sete Mares, que é o livro de 1988, do José Godoy Garcia. E olha, vamos pensar, né, o contexto de produção que coincide, né, com o contexto ao qual se refere este poema, né? O poema se refere ao ano de 1987 e foi publicado um ano depois, então está bem próximo, né, o que ele se refere e de quando foi produzido, existe essa coincidência. Diferente, por exemplo, do poema da Jacinta Passos, que no outro vídeo vocês puderam ver, que é um poema que fala da intentona comunista, de 1935, mas foi um poema que foi publicado em 1951, né, em Poemas Políticos, da Jacinta Passos. Neste caso, do José Godoy Garcia, existe essa coincidência, né, da proximidade do ano de publicação e do ano ao qual se refere. Então, vamos lá. Né? O 1987 foi um ano trágico, não só para Goiânia, não só para Goiás, mas para todo o Brasil, porque em 13 de setembro de 1987 iniciou o grande acidente radiológico do Césio 137, que foi o pior acidente, o pior desastre radiológico do Brasil e o maior desastre radiológico do mundo fora de uma usina, né? Porque Chernobyl foi o pior acidente radiológico do mundo, Chernobyl na Ucrânia, mas o acidente do Césio 137 em Goiânia é o maior desastre do mundo fora de uma usina nuclear, né? Para vocês terem uma ideia da dimensão dessa tragédia, desse acidente, né? Não sei nem se é correto chamar assim, mas vamos né, tratar nesses termos. E, bom, o que aconteceu? Como se sabe, né, na recém-fundada Goiânia, né, porque em 1987 tinha menos de 3 décadas que Goiânia havia sido fundada, né, a nova capital, né, inserida na questão da marcha para o oeste, da dinamização dessa região do Brasil que por muito tempo foi deixada de lado, né, por uma série de fatores econômicos, sociais, históricos. Então, nessa recém-capital, em 13 de setembro, foi aberta uma cápsula de césio, contendo césio. Né? A cápsula, esse equipamento contendo césio 137, havia sido deixada nos escombros, por assim dizer, do antigo Instituto Goiano de Radioterapia, que ficava na Avenida Paranaíba, no centro de Goiânia, onde hoje é o centro de convenções. E de lá, de onde era o antigo instituto, ele foi levado para um ferro velho, esse equipamento, onde ele foi aberto pelo seu Devaí Ferreira e ao encontrar o pó do césio, né, que ele emanava um brilho azul, né, no escuro, e isso chamou muita atenção
em um documentário produzido a respeito do Césio, um dos irmãos do seu Devaí, ele diz que o Devaí ele dizia que ele se apaixonou pelo brilho da morte, pela forma como ele ficou encantado por aquele brilho. E como ele ficou assim encantado por aquele brilho e ele não conhecia, não podia imaginar a dimensão que aquilo ia tomar, ele pega aquele pó, leva para casa, mostra para sua esposa, a dona Maria Gabriela, e o irmão do seu Devaí, o senhor Ivo Ferreira, ele também leva para casa, onde Leide das Neves, né, uma das vítimas mais jovens do Césio, vai ter contato, vai brincar com esse pó, vai ingerir um pouco também, porque ela estava brincando, a mãe chamou para jantar e ela estava com a mão um pouco suja, ela comeu um ovo cozido, segundo conta a história, e assim acabou sendo infectada. E pouco mais de um mês depois, Leide das Neves e sua tia Maria Gabriela morreram em decorrência da contaminação do Césio 137. E nem no momento do enterro puderam ter uma despedida, né? Os seus parentes não puderam se despedir de uma forma adequada, né? Nesse momento que é já tão triste, tão trágico, que é a morte, né? Porque os caixões tiveram que estar lacrados pelo índice, né, de radioatividade, e além disso, a população goianiense à época, perdida pelo medo, pela ignorância, sem conhecer direito o que estava acontecendo, atirava pedras também, né, nos caixões, não queriam que as duas vítimas dessa tragédia fossem enterradas, né? Então foi um outro momento difícil. 7 anos mais tarde, o seu Devaí, ele também falece em decorrência da contaminação, ele falece no Rio de Janeiro. O irmão dele, o Ivo, o pai de Leide das Neves, falece um tempo depois. Ele teve um índice de contaminação muito baixo, ele não morreu necessariamente, pelo que eu pude encontrar nas minhas pesquisas, em decorrência da contaminação do Césio, mas como ele foi tomado por uma depressão, ele faleceu de problemas, enfim, enfisema pulmonar, até onde eu encontrei, né? E além de tudo isso, que já é tão triste, eu creio que fica pior porque os responsáveis, né, para que aquela cápsula de Césio, aquela cápsula de raio-x, aquele equipamento de raio-x contendo uma cápsula de Césio 137 foi deixada nas antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia, onde trabalhadores que não conheciam a substância, que nem poderiam imaginar as consequências catastróficas que aquela substância, aquele brilho azul, poderia trazer para suas vidas e para as vidas de suas famílias. E, além disso, conviver com o preconceito, com a falta de amparo do poder público, né, dessas vítimas, o que torna tudo muito mais trágico. Então, levando isso em consideração, vou realizar agora, né, a minha proposta de vocalização para este poema Goiânia 87, do Zé Godoy Garcia. Foi em Goiânia, 87, onde a negra luz do Césio veio com sua umbela de átomo, nervura de ódio e crime de ferir a linfa e medula da vida, mentindo, solapando, a dignidade do chão minando sua água, azul, a lume abrindo a boca da morte. Foi em Goiânia a feérica gazela, 1987, onde o Césio vagalume, indiferente ao rumor da vida, ao fogo e à inveja do câncer, em sua vergôncia de tédio, veio tecer sua intriga. Meus puros amigos, Mané, Ciron, Domingos, Lígia Maria, Cairo, os poetas,
Vadica de flor e filhos, essa gente bela, essa saúde de Cristo, esse pisar, essa valorosa tribo, que é terra e fonte. Césio 137, que fibra, que saga, que farsa, que invencibilidade. Onde quer que durma, onde quer que enlace seu dorso de lã, onde quer que assassine o morto, livre não ficará, nem o vivo da morte ficará. O morto lixo, onde quer que reine, seu ser é morte. Enterrado é morte. Na serra é morte. Em Goiânia, no mundo não ficará. Um dia saberemos tirar sua mão do crime? Seu lixo onde em Goiânia, no mundo não ficará. Onde? Onde será? Na tumba do Führer? No ócio do crime? Na demência do cão? Onde será? Na Calábria? Na caveira do tédio? Na caveira da cobra? No latifúndio danado? Onde? Onde será? Bom, essa foi a minha proposta de vocalização para Goiânia 87, de José Godoy Garcia, levando em consideração o contexto de produção, que neste caso coincide com o contexto ao qual se refere. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês no vídeo, comentem também, indica para os amigos de vocês. E é isso. Muito obrigada e até a próxima aula.